Olá, alunos do oitavo ano, vamos para mais uma aula de português. Breve estaremos juntos, tenho certeza. Essa semana irei convocar os pais para uma reunião, tá certo? E vamos nos esforçar, não é? Eu não vou citar nomes aqui não, porque eu já mandei recadinho individual para aqueles, né? Mas é importante. Tá certo? Tá? Parabenizo a participação de todos os alunos que, mesmo não com tanta disposição, que é normal, mas estão participando. Isso é que é importante, tá certo? Hoje nós vamos estudar o gênero textual publicidade, tá ok? Antes de partirmos para o livro, na página 116, 117, 118 e 119, vamos conhecer que gênero é esse. É super fácil, né? A gente vive cercados, nós vivemos cercados desse textos publicitários, né? Quando a gente abre a internet, a gente vê um monte de propaganda, vai à rua, vai à shopping, vai à loja, nós estamos cercados, né, de propagandas, de textos publicitários. Tem aqueles textos publicitários que apenas com imagens, aqueles textos publicitários apenas com a linguagem verbal, né? Tem aqueles que têm a linguagem verbal junto com a não verbal, que se torna mais atrativo. Não é verdade? Um texto publicitário, uma publicidade, ela se torna mais atrativa quando tem as imagens. Então, vamos lá, prestando bem atenção, ok? O que é que nós vamos ver? Então, vamos lá? Vamos dar início. Texto publicitário. O que é texto publicitário? É um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual, certo? São produzidos através da função conativa ou apelativa. Quanto de nós, né? Quem vem oferecer algum produto, quantos deles usam de apelar para que a gente compre? Muitas vezes a gente não quer, mas só pela oralidade, pela forma de como chegou até o seu consumidor, a forma de como eles conversam, né? Insiste aqui, insiste ali, e às vezes a gente termina comprando, muitas vezes é algo que a gente nem está precisando, só por conta do blá, 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 blá do comerciante. Não é isso que acontece muitas vezes? É verdade. Então, justamente nessa linguagem apelativa, ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou interlocutor, com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. E quais são as características do texto publicitário, né? As principais características de um texto publicitário são texto persuasivo, com o objetivo de convencimento. Se eu quero vender meu produto, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que persuadir para quem eu vou vender, tá? Verbos no imperativo ou presente ou indicativo. Não vem com essa história de talvez você vai comprar? Não, compre. Tem que chegar com aquele tom de ordem, que está mandando, que está podendo ali para poder convencer. Uso de expressão de chamamento. Lembra que a gente estudou? Vocativo, tá? A linguagem é simples, coloquial, tem que ser dinâmica e acessível. Eu não posso chegar com o português daquele bem desconhecido para convencer o outro a comprar alguma coisa, a entrar na loja, a procurar saber do produto ali. Não é verdade? Tem que ser uma linguagem simples, que chame a atenção. Tem que ter uma presença criativa, de humor e de ironia, tá?
tem que ter relação com os textos, as imagens têm que se relacionar com o texto, tem que ter uma subjetividade e musicalidade, tem que ser bem dinâmico mesmo. Pode utilizar o uso de figuras, vícios de linguagens, uso de rimas, estrangeirismo, que vocês irão estudar mais na frente, que acredito que já vamos estar juntos, se Deus quiser. É a função apelativa, né, na linguagem, tá certo? São as características de um texto publicitário, tá certo? Então, qual é a estrutura do texto publicitário? Tem uma estrutura não como nós estamos acostumados numa organização de texto, tá? Os textos publicitários, eles não seguem essa estrutura padrão que já conhecemos. Introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Os textos publicitários, eles podem ser frases, textos visuais, auditivos e escritos, os quais utilizam a linguagem verbal e não verbal, tá? É muito comum a gente encontrar textos publicitários com imagens e textos. Podem apresentar títulos bem atrativos e criativos, com presença de algumas das palavras-chave, com o intuito de chamar mais atenção do leitor, né? O que se pretende comercializar, tá? Os slogans, por exemplo, são elementos fundamentais dos textos publicitários, posto que definem em poucas palavras, tá? A marca da maneira criativa e que se aproxime do leitor da proposta publicitária. É que nós podemos ver mais. Vamos para o livro? Certo? Peguem o livro de vocês e vamos agora estudar através de uma leitura e compreensão textual na página 116. Vamos lá? Vamos lá? Abram o livro na página 116. Olha aqui a imagem da página do livro de vocês, certo? Quem está sem livro, não tem desculpa. E vamos estudar. Anúncios, panfletos, cartazes, campanhas. O universo da publicidade é bastante vasto e atua por meio do diálogo direto com o leitor, a fim de persuadi-lo a ceder aos apelos do consumo de um produto de serviço. Por que não? De uma ideia. Vejam aí a imagem. Leia os textos a seguir. O texto 1. Vocês têm 2 carros. Eu não tenho nenhum. Você viajando quando pequeno. Você viajando quando grande. O que será que essa propaganda quer dizer? O que esse texto publicitário quer nos apresentar? Vejam que quem faz a propaganda é a Volkswagen, não é isso? E vamos lá no texto 2. Já é o Fiat. Agora você vê. Agora não. Observar a imagem direitinho. A gente tá vendo alguém ali, né? Circulando. E aqui? Com base na construção de sentido e na estrutura dos textos 1 e 2, convém identificá-los como? Qual é a resposta aí, gente? Por favor, tá? Anúncio publicitário, campanha comunitária, panfleto ou propaganda. Está acontecendo o que aí nessas 2 imagens? Segundo, identifique no texto 1 os elementos abaixo. Ou seja, os elementos verbais e visuais. Verbais. Quais são os elementos do texto 1? A linguagem verbal que está aí. Vocês não querem que eu responda, né? E qual é a visual? Está apresentando o quê? Quando diz assim, você viajando quando pequeno, você viajando quando grande, está mostrando, apresentando as imagens de um carro antigo e um carro novo. Responda. Terceiro, identifique e localize nos textos 1 e 2 o anunciante. Quem é que está anunciando
a propaganda 1 do texto 1 e anunciando a propaganda do texto 2. Só é olhar no finalzinho da propaganda que vocês vão ver lá o símbolo, tá? 4. O texto publicitário, além de divulgar produto, serviço ou marca, também pode cumprir papel social de conscientizar por meio de uma ideia. O público a quem se dirige, qual do texto, apela à conscientização do leitor. Quem está apelando aqui? Pela conscientização do leitor, para fazer com que o leitor compre. É esse. É o texto 1 ou o texto 2? Quinto, compare os textos 1 e 2. Reconheça a intencionalidade presente na estrutura de cada um deles. Lembra que nós já vimos a estrutura de um texto publicitário, tá? Então, o texto 1, ele intenciona para que o cliente chame a atenção do novo modelo, né, de um carro já conhecido e que tem como garantia a qualidade ser feito por alemães, considerados os que mais entendem de carro. Assim, o anúncio imprime a credibilidade para vender ainda mais. Já o texto 2 tem o objetivo de conscientizar o público leitor, né, sobre o perigo da associação álcool e direção, a fim de mostrar que a marca se preocupa com o bem-estar do cliente e da sociedade. Se vocês observarem direitinho, né, nas imagens, posso ver, é uma latinha de cerveja, né? E agora não, né? Conscientização, ter cuidado no trânsito. Antes de viajar, antes de dirigir, não beba. Tá? O sexto, releia o texto 1 e explique os possíveis efeitos de sentido que a imagem dos dois carros provoca no leitor. Quando vocês pararam para olhar as imagens, o que foi que provocou em você, tá? É possível a gente abstrair dois sentidos, né? Primeiro, aquela nostalgia pelo público-alvo de apresentar um carro antigo. Quando a gente vê um carro antigo, o que a gente faz? Às vezes a gente fica até rindo, né? O carro antigo é referência à infância, né? Faz uma referência à infância. Quando eu era pequena, era esse. Agora que eu cresci, o carro já é outro. E a sua nova versão, com resgate dessa infância. Já o segundo, né, o segundo carro, pode-se entender que, apesar do tempo, o Passat continua sendo um bom carro para ser adquirido, pois é feito pelos alemães. O sétimo, releia o texto 2. Nele, os elementos visuais apenas ilustram o texto, dispensam o texto, pois já fazem sentido por si só, ou completam os elementos verbais sem substituí-los, ou são um destaque ao anunciante e ao produto anunciado. O que é que vocês acham? Oitavo, o texto publicitário também chama a atenção pelo slogan, né? Isto é, uma frase de efeito que faz referência à ideia, ao produto ou à marca. Identifique o slogan do texto 2 e indique a que aspecto ele faz referência. Lembra que eu falei? Qual é a referência que faz? Vocês viram que tem uma latinha de cerveja, aí tem uma pessoa andando de bicicleta, e na outra latinha a gente não consegue ver mais aquela pessoa andando de bicicleta. O que foi que aconteceu? Então, o texto 2, o slogan é o quê? Que diz, se beber, não dirija, né? A ideia que está sendo divulgada. O nono, em sua opinião, o texto 1 e 2 dirigem-se ao mesmo público leitor? Vocês acham que é o mesmo público? Responda. E por hoje é só, tá? Eu iria pedir para que vocês produzissem um cartaz, mas eu não vou, porque eu estou na esperança que a próxima semana nós vamos dividir, vamos estarmos juntos. E aqueles que não retornarem, né, irão
participar das aulas em casa, tá bom? Mas estou torcendo para que esse reencontro aconteça. E claro, né, vamos tomar todos os cuidados possíveis, tá certo? Ok? Desde o princípio até hoje, só um homem pode conversar com Deus. Só o homem é capaz de conversar com Deus. Entre todas as coisas vivas e o que Ele criou, o homem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Tem ideias, linguagem e seu livre-arbítrio. E tem todas as habilidades necessárias para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. Aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele, com ele. Desde que Deus começou sua gestão, tem esperado que o homem lhe dê que lhe dê seu coração sempre, para deixar Deus purificá-lo e prepará-lo para satisfazer a Deus, amado por Ele, para que o homem tema a Deus e evite o mal. Deus está esperando e aguardando, esperando por isso sempre. E tem todas as habilidades necessárias para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. E aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele, com ele. Para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. E aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele.